participação foi ótima. Amanda, todo mundo, beijos. Até segunda, amores. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Vai lá, Lucas. Boa noite, gente. Como vocês estão? Firme forte? Vocês vão participar mais hoje? Acho que vai ter mais gente semana passada. Vamos lá. Para quem não viu na última aula, eu resolvi duas questões do Enem de equações do segundo grau, né, para finalizar a matéria, e comecei regra de três, né, que também é um assunto muito importante para o Enem. Eu passei só na parte de regra de três simples, que é a mais simples, e eu vou recapitular aqui rapidinho e vou fazendo alguns exercícios. E é importante aprender essa parte da regra de três simples, porque logo em seguida a gente vai ver a regra de três composta, que aí envolve mais variáveis. E essa sim cai com uma frequência grande no Enem. A regra de três simples também, mas geralmente ela cai em uma questão que também envolve outra coisa, regra de três simples. Mas a composta costuma ter questões só de regra de três, certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aparecendo aí na tela? Sim. Tá sim. Beleza. Então, recapitulando o que a gente viu aqui na última aula, a gente viu que a regra de três geralmente não, envolve grandezas, né? E essas grandezas geralmente é alguma coisa que tenha unidade de medida. Então, pode ser a velocidade, que aí é metros por segundo, quilômetros por hora, o peso, que é em quilos, em gramas, o volume, em litros ou metros cúbicos. Então, tem que ficar muito esperto na regra de três com as unidades. Sempre relacionar grandezas de mesma unidade. Não tem como você comparar grandezas com unidade diferente. A conta sai. Você vai fazer conta e 4 dividido por 2 é 2, independente de unidades que você estiver trabalhando. Só que vai estar errado. E pode ter certeza que na sua prova vai ter uma alternativa esperando você confundir a unidade. Então, sempre na regra de três, unidade tem que ser igual. Se vai comparar velocidade, tem que ser quilômetros por hora por 1 quilômetro por hora ou metros por metro por segundo. Ah, não, mas tem uma velocidade 1 km por hora e 1 metro por segundo. Então, converte. Coloca tudo numa unidade só. E a gente viu também que na regra de três, a gente vai ter grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, diretamente proporcionais são aquelas grandezas que, quando um aumenta, a outra aumenta também, né? E as inversamente proporcionais é o contrário. Eu aumento uma grandeza e diminuo a outra. Então, um exemplo, então. Se eu tenho uma empresa que produz uma padaria, por exemplo, então eu tenho 2 padeiros. Eles conseguem produzir 50 pães por dia. Se você contratar mais 2 padeiros, agora você vai ter 4, vocês vão conseguir produzir mais ou menos pães. Então, geralmente, se você aumentar a quantidade de padeiros de 2 para 4, a gente espera que a quantidade de pães que eles consigam fazer também aumente. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Inversamente proporcional é, por exemplo, se você vai fazer uma viagem. Daqui de BH até minha cidade são 220 quilômetros. Se você fizer uma velocidade de 100 km por hora, você vai gastar um certo tempo para chegar lá. Mas se você dirigir a 150 km por hora, você vai gastar um tempo menor. Então, você aumentou a velocidade e diminuiu o tempo e gasta para chegar. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui a gente fez essa brincadeirinha de inversamente proporcional, né? Por exemplo, se eu tenho a velocidade, como eu falei, aumenta a velocidade, diminui o tempo, né? Se em um determinado tempo eu vou andar de carro por 1 hora, né? Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou aumentar ou diminuir a distância que eu vou percorrer.
Eu vou aumentar. Se eu vou mais rápido, eu vou mais longe, no mesmo intervalo de tempo. E quando a gente for trabalhar também com regra de três compostas, que envolve mais de uma variável, vai acontecer muito isso aqui, ó. A gente tem aqui velocidade, tempo, velocidade e distância. Então, você consegue relacionar velocidade com tempo e distância. Então, no mesmo problema, ele vai falar que ele mudou a velocidade e mudou a distância. E quer saber como variou o tempo. Então, aprender essa parte aqui de inversamente direto e diretamente proporcional vai ajudar aí, tanto na regra de três simples, quanto na composta que a gente vai ver, talvez, a aula que vem. Beleza? Então, a gente começou a fazer um exercício, né? A gente fez meio na correria, então eu vou fazer ele de novo aqui com vocês. Beleza? Eu consigo escrever. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me parar, tá, gente? Perguntar. Assim. Beleza. Então, vamos ver a questão aqui. Um jardineiro consegue cortar a grama de um gramado em forma de quadrado, com 120 metros de lado, em 15 horas. Quantas horas o mesmo jardineiro levaria para cortar um gramado de 6 mil metros quadrados de área? Vamos lá. Ele fala que o jardineiro ele corta um gramado quadrado de 120 metros de lado, em 15 horas. Então, se ele manter esse mesmo ritmo, quantas horas ele vai gastar para cortar um gramado de 6 mil metros quadrados? Uma ideia? Então, para começar, ele está relacionando o que aqui? A área do gramado que ele corta com o tempo que ele gasta para cortar. Então, se ele aumenta a área que ele tem que cortar, ele vai gastar mais ou menos tempo para cortar? Mais tempo. Mais tempo. Então, beleza. Então, essa regra de 3 aqui, ela é diretamente proporcional. Quando aumenta a área, eu aumento o tempo. Beleza? Então agora, quando a gente montar o nosso sisteminha aqui, na regra de 3, a gente vai ter que multiplicar cruzado, como de sempre. Porque é diretamente proporcional. Então, beleza. Então, aqui a gente coloca a área. Aqui eu coloco 120 e os 6 mil. E aqui, o 15 de horas, e aqui o X, que eu não sei. Correto? E é só multiplicar cruzado agora? Então, eu tinha falado agora um pouco mais cedo, é que a gente tem que trabalhar com coisas de mesma unidade. O 15 aqui... Ó, esse negócio aqui é horrível. Aqui tem normal, né? Vou continuar. Vou ver então. O 15 aqui, esse 15 no exercício é horas, 15 horas. Então, o meu X, quando eu achar ele vai estar em quê? Em horas. Beleza? O 120 é o quê? Metros. Metro. É o lado do quadrado. Metro. E o gramado que ele quer cortar é o quê? Metros quadrados. Metro quadrado. Metro é igual a metro ao quadrado? Não. Não. Então é esse aqui. Eu não relaciono grandezas com unidades diferentes. Se aqui é metro quadrado, aqui tem que ser metro quadrado. Se aqui é metro, aqui tem que ser metro. Então, como eu não sei qual é a área
ó, qual é o formato da área desse gramado, eu não consigo transformar ele em metro, porque ele pode não ser quadrado. Mas eu consigo transformar um quadrado de 120 metros de lado para a área. Então, se eu tenho um quadrado aqui, um gramado que ele tem que cortar, esse quadrado ele tem 120 metros de lado. Qual que é a área do quadrado? É 120 vezes 120. Isso. A área do quadrado é... Suponha que esse quadrado aqui, de forma genérica, ele tem um lado L, a área do quadrado é L ao quadrado. No caso aqui, nosso L é igual a 120. Eu tenho que a área do quadrado é igual a 120. Beleza? Então tá bom. Quanto que é 120 vezes 120? 0, 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Agora 120. Opa. 0, 0, 4, 4, 1. Então, a área desse quadrado aqui é de 14.400. O quê? Qual que é a unidade aqui desse quadrado? Da área do quadrado? Metros quadrados. Metros quadrados. Você multiplica... Um lado é 120 metros. Você multiplica em metro por metro, metro quadrado. Então, beleza. Agora sim. Agora sim. Eu tenho metros quadrados e eu posso comparar com metros quadrados. Então, como as grandezas são diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. Então, eu vou ter 14.400. X é igual a 15 vezes 6.000. Beleza? Então, o 14.000 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Eu vou ter aqui 15 vezes 6.000 dividido por 14.400. Certo? 2 zeros aqui, posso cortar com esses 2 zeros aqui. Então, tenho que isso aqui é 15 vezes 60 dividido por 144. A gente pode brincar de ficar simplificando. 144 é 72 vezes 2. Então, dá para dividir por 2 de novo, é 36. Aí o 60 vira 30 e depois 15. Aí pronto. Eu vou ter 15 e aqui 36. Beleza? Então eu vou ter 15 vezes 15. Bom, 36 é divisível por 3, porque 3 mais 6 é 9. 36 dividido por 3 é 12. Então aqui dá 15 vezes 5. Mais uma vez dá para dividir por 3. Aqui 12 é dividido por 3, dá 4. Aqui e aqui dá 5 vezes 5. Então eu vou ter 25 dividido por 4, que é aproximadamente 12.006,25, acho. Né? Não é 7. 7. Professor, Diga. eu sou muito ruim em simplificar. Se eu fizer direto, dá na mesma? Como assim? Se eu fizer sem simplificar, dá na mesma?
Ou tem que ser obrigatoriamente simplificando? Deixa eu aumentar aqui. Pode falar de novo, por favor? Tem como fazer sem simplificar? Tem. Dá na mesma coisa? Dá, tem que dar a mesma coisa. Só que aí você teria que fazer... ali fica 15, 6.000 vezes 15. Vou fazer na calculadora aqui. 6.000 vezes 15. 40.000. Não. Tá. 90.000. Aí depois teria que pegar esses 90.000 e dividir ele por 14.400. Eu acho que a chance de errar aqui é maior, mas se você fizer isso aqui, tem que dar os 6,25. É a mesma coisa. Sim, tirando os zeros daqui em cima. Oi? Até a parte do zero ali, eu consigo fazer. Aí essa parte de simplificar eu já fico meio perdida. Aí teria como fazer? Tem. Ó, essa parte simplificar é o seguinte. Eu sempre gosto de falar. Tem que dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo? Eu divido pelo mesmo valor em cima e embaixo. Porque, olha, se eu tenho um número aqui, 2. Se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, eu estou multiplicando por 1. Isso altera o meu resultado? Dois vezes 1 é diferente de 2? Ou é igual a 2? É igual a 2. Então não alterou o meu resultado. O 2 continua igual. É isso que a gente faz. Com a multiplicação, fica mais fácil de ver. Você multiplica em cima e depois divide. Para simplificar, é a mesma coisa. Você vai dividir embaixo e dividir em cima. É a mesma coisa quando a gente corta o zero. A gente corta o zero, a gente está fazendo aqui, nesse caso, que cortou 2 zeros, a gente dividiu por 100 em cima e dividiu por 100 embaixo. Aqui sobrou 144, né? Aí eu só fatorei o 144 aqui. 144 por 2, 72. Então, e depois por 2 de novo, 36. Então, daqui para cá, por último, eu dividi por 4. Então, tem que fazer a mesma coisa por cima. 60 dividido por 4, 15. Então, o 60 virou 15 e o 144 virou 36. E assim eu vou fazendo. Mas se achar mais fácil fazer a continha direto, pode fazer. Entendeu? Alguma dúvida aqui? Essa aqui? Pode passar para a próxima? Professora, deixa eu só terminar de copiar, por favor. Pode passar. Entendi, deixa eu conseguir colocar mais. Então, próxima questão. Um suinocultor tinha ração para alimentar os seus 100 porcos por 30 dias.
se o consumo diário de ração de cada porco é constante, e o suicultor, não sabia de falar que era assim que chamava, comprou mais 20 porcos, então a ração irá durar quantos dias? Seguinte, ele tem 100 porcos. E com a ração que ele tem, dá para durar 30 dias. Se ele comprar mais 20 porcos, quantos dias essa mesma quantidade de ração vai durar? Essa é a pergunta. E a primeira coisa que a gente tem que responder é... Primeiro, vamos achar quais são as variáveis. Na regra de 3, a gente tem duas variáveis, né? Quais são elas? Quais são as grandezas? A quantidade de porcos. Do exercício. A quantidade de porcos e os dias. Exatamente. Então, 100 porcos aumentou mais 20 porcos. Era 30 dias e agora eu quero saber quanto. Então, as minhas duas grandezas aqui são a quantidade de porcos, que eu tenho, no primeiro caso, eu tenho 100 e 20 dias. Era 30 dias. E aqui, depois, quantos porcos ficaram? 120. 120. Porque ele comprou mais porcos. Então, os que ele tinha continuaram lá. Quantos dias a ração vai durar? Aí a pergunta agora. Os 100 porcos comem a quantidade de ração que ele tinha em 30 dias. Se eu aumentar a quantidade de porcos, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de dias que a ração vai demorar? Diminuir. Exatamente. Então, se eu tenho mais porcos, eles vão comer mais, vai acabar com a minha ração mais rápido. Então, essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento minha quantidade de porcos, eu tenho que diminuir a minha quantidade de dias. Eu vou multiplicar em linha reta. Então, aqui é 100 vezes 30, vou subir um pouquinho mais, que é igual a 120 vezes x. Tranquilo aqui? Se é inversamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Então, o x, a 120 está multiplicando, passo para lá dividindo. Eu vou ter que x é igual a 100 vezes 30 sobre 120. Aqui, ó. 0 com 0. Você pode, por exemplo, nesse caso, você poderia fazer a multiplicação. 300 dividido por 12, direto. Vamos fazer aqui. 300, porque 100 vezes 3, né? 300 dividido por 12. Então, 3 é menor que 12, já vem com 0. 3 passa de esse 2, então 4. 4. Desce 6, esse 0. Aqui, 5. Aqui, 60. Pronto. Essa resposta aqui é 25. Beleza? Fazendo igual você sugeriu, de fazer a conta direto. Como que eu faria? Eu gosto de fazer simplificando, mas isso é para cada um. 12 dividido por 3 é quanto? 4. Então, esse 12 vira 4, esse 3 some. 100 dividido por 4 é quanto? 25. Eu acho mais prático, mas tem que fazer do jeito que acha que é mais fácil para você. O importante é fazer.
Então, no final das contas, quantos dias a ração vai demorar? 25 dias. Beleza? Alguma dúvida nessa aqui? Essa é a próxima, então. Agora, eu já fiz um exemplo de cada um com vocês, de inversamente diretamente proporcional. Agora, eu vou deixar vocês fazerem junto comigo. Então, para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 kg de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana? Considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração. É o seguinte, para alimentar o cachorro dele, ele gasta 10 kg de ração a cada 15 dias. Então, quantos quilos de ração esse cachorro come por semana? E aí, quais são as grandezas envolvidas nesse problema? Quilo de dia, né? Peso e dia. Exatamente. Peso e dia. Então, aqui, peso, no caso, tempo. Vamos usar o nome da variável certa em troca unidade. Tempo. O peso aqui, o que eu tenho? 10 quilos de início, e dura 15 dias. E aqui embaixo, como vai ficar? Aí vai ficar X e 7 dias, que é uma semana. Isso. Perfeito. Se aqui está em dia, aqui também tem que estar em dia. Se você quisesse usar semana, você poderia colocar semana aqui, uma semana. Mas aqui você teria que transformar 15 dias em uma semana. Eu acho que vale a pena, melhor fazer assim. Agora é a pergunta. Tem que saber se vai multiplicar cruzado ou não. Ou vou multiplicar reto. Se o cachorro come 10 quilos em 15 dias, em 7 dias ele vai comer menos ração ou mais ração? Vai comer menos. Vai comer menos. Então, se eu diminuir a minha quantidade de dias, eu diminuo a quantidade de ração que ele come. Então, elas são diretamente proporcional. Um diminuiu, o outro diminuiu. Então, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Vou ter 10 vezes 7, que é igual a x vezes 15. X é igual a 70 dividido por 15. Que é quanto? Opa. 4 aqui dá 20. Isso. Dá 20, dá 2, 4, 6. Dá 100. Sobra 10. Esse mais um zero que não existe, então vírgula. 10, 100 dividido por 15 dá 6,35. 6. 30, 95, 90. Dá 10 de novo, então, não há dízimo. 4,66, que é a quantidade de ração. Então, quanto que ele come? X é igual a 4,66 quilos. Certinho? Mas observe, ele gastava 10 quilos em 15 dias. 15 dias é um pouco mais do que 2 semanas. Então, a quantidade que ele come deveria ser um pouco menos do que a metade da quantidade de quilos. E é o que aconteceu. 4,66. É um pouco menor do que a metade, que é 5. Isso é só uma forma de ver que a nossa resposta está coerente. Certo?
E a resposta é 4,66. Alguma dúvida? Não. Tá bom. Vamos lá. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? E aí? Identificar as variáveis. Quais são as variáveis? Em horas e quantidade. Isso. A variável aqui é o tempo. 6 horas. E aqui, quantidade de torneira, que é a outra. Certo? Uma torneira. E aqui, 4 torneiras. Então, torneira. Antes eu tinha uma torneira, passei para 4 torneiras. E aqui o tempo. Antes eu tinha 6 horas e agora eu tenho X. Oi? E aí? Essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente. Porque a quantidade de torneira vai aumentar e o tempo vai diminuir. Exatamente. Se você tem mais torneiras enchendo um tanque, você vai encher ele mais rápido. Se enche mais rápido, é com um tempo menor. Então, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Daqui para cá, aumenta e daqui, enquanto daqui para cá diminui. Então, se aumenta o tempo, se aumenta a quantidade de torneiras, eu diminuo o tempo. Inversamente proporcionais. Eu multiplico cruzado ou direto? Direto. Direto. Então, eu vou ter x vezes x vezes 4 é igual a 1 vezes 6. X é igual a 6 dividido por 4. X é igual a 1,5. Beleza? Então, com 4 torneiras, ele vai gastar 1h30 em vez de 6 horas. Alguma dúvida? Vamos seguir? Professor, na verdade, Uma quando empresa... tem 1,5 vai significar meia hora? Não entendi. Ah, tá, sim, isso, meia hora. Mas e se for outro número? Oi? Vai ser uma... Se for o número 3 em vez do 5. 1,3 você fala? Sim. Então, beleza. Vou fazer aqui. Seguinte. O que é 1,3? É 1,0 mais 0,3. Certo? Aqui, tudo bem? Sim. Isso aqui é em horas. Então, aqui você tem Isso. 1 hora. É o que você já sabe. Beleza. Aqui você tem 0,3
horas. Isso aqui é horas. Então, eu vou passar só o 0,3 para minutos. 0,3 vezes 60. Ó. Que é igual a 18. Então, 18 o quê? Minutos. Se eu quisesse a minha resposta em horas e minutos, então, seria 1 hora e 18 minutos. Ah, Agora, se você quisesse toda a resposta em minutos, aí sim, em vez de você multiplicar só esse aqui, ó, 0,3, você multiplicaria tudo. Então, 1,3 vezes 60. Por que vezes 60? 60 minutos. 60 segundos a 1 minuto. Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, esse aqui vai me dar 78 minutos. Certo? Então, 1,3 horas é igual a 1 hora e 18 minutos ou a 78 minutos. Beleza? Beleza. Sim. Então, essa eu vou deixar com vocês. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Como é que eu faço? Hum? As variáveis são peças e ventilador. Beleza. E aí? Seis vezes 25x. 25 de um lado, x do outro. Não, 6. Aí 1 do outro lado, 25 embaixo do 6. Aí x do outro lado. Então, com 6 peças eu faço um ventilador. Em quantas peças eu gasto para fazer 25 ventiladores? X é igual a 25 vezes 6. X é igual a 150. Beleza? Bem simplesinho. Agora, umas questõezinhas com um pouquinho mais de contexto. Para realizar uma reforma em larga escala em um condomínio fechado, contratou-se uma empreiteira que planejou essa reforma de acordo com a quantidade de funcionários disponíveis da empresa. Na primeira proposta, seriam necessários 15 funcionários para realizar a reforma em 10 dias. Porém, durante a reunião de condomínio, decidiram que o prazo deveria ser de no máximo 6 dias para a conclusão da obra. Buscando atender a solicitação do condomínio, qual deve ser a quantidade de funcionários a mais que deve ser contratado? E aí? Aí vai ser os funcionários e o tempo, que é o dia. Funcionários e tempo. E como fica aqui?
Aí vai ficar 15 funcionários. Isso, 15 funcionários constroem em 10 dias. Realiza a reforma. Isso. Aí X funcionários realiza a mesma negócio em 6 dias, a mesma reforma. Exatamente. Aí eu pergunto, se eu aumentar o número de funcionários, eu vou aumentar ou diminuir o tempo gasto? Vai diminuir. Se eu aumento um e diminuo o outro, elas são diretamente ou inversamente? Inversamente. Eu multiplico cruzado ou multiplico reto? Reto. Fica reto. Então, eu faço 6 vezes x, aqui para cá, é igual 10 vezes 15. Aqui. Então, x é igual 10 vezes 15 dividido por 6. Então, aqui fica 3, aqui fica 5. Não, fica 2, dividido por 3. Aqui fica 2, 1, e fica 5. Igual a 25 funcionários. Então, para eu fazer essa obra, que antes eu tinha 15 funcionários, se eu quiser fazer ela em 6 dias, eu preciso de 25 funcionários. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Vamos lá. Para esvaziar uma piscina com um volume de 24 mil litros, com 3 ralos de mesma vazão, são necessários cerca de 10 horas. Qual seria o tempo necessário em horas para esvaziar a piscina se ela tivesse um ralo a menos? E aí? Última questãozinha. Aí vai ser os litros. Não, mas acho que vai precisar só dos ralos e da hora, né? Acho que ou não. Oi? Eu não escutei o que você falou. Você vai precisar só dos ralos e das horas? Não, vai precisar. Agora eu fiquei confuso. Quais são as grandezas que tem no problema? Litros e horas. E tem a quantidade de house também, né? Tem volume, tem quantidade de ralo, tem tempo. E aí? Mas o volume não vai mudar, não é? Exatamente. Em momento algum ele falou que mudou a piscina. Então, se o volume é o mesmo, não me interessa o volume. Por que o volume está aqui? Só para confundir. Então, esse volume aqui não me agrega em nada na questão. Eu preciso só das outras grandezas. Por quê? Olha, ele fala que 3 ralos vai esvaziar a piscina em 10 horas. Aí ele quer saber, a mesma piscina, para esvaziar ela, se eu tiver um ralo a menos, então eu vou ter quantos ralos? 2. Hum? 2.
Quantos ralos eu vou ter aqui? 2 ralos. Então, quantos? 2. 2 ralos. Eu vou ter um a menos. Eu tinha 3, agora eu tenho 2. E em quanto tempo quiser esvaziar? Não sei. Então, essa é a questão. Essa parte do volume só para encher linguiça. O que interessa é só o resto da questão. Então, se eu aumentar a quantidade de ralos, eu vou esvaziar a piscina mais rápido ou mais devagar? Devagar. Se eu aumentar a quantidade de ralos, Vai aumentar. vai aumentar a quantidade de ralos, vai esvaziar mais rápido. Então, vai gastar menos horas. Então, eu aumento a quantidade de ralos e diminuo a quantidade de horas. Inversamente proporcional. Multiplico. Mas aí, no caso, diminuiu, né? Oi? Ah, não, Mas sim. no caso aí, diminuiu. Quando a grandeza é inversamente proporcional, se eu aumento uma, eu diminuo a outra. Se eu diminuo uma, eu aumento a outra. Então, eu diminuí a quantidade de ralos. Eu vou aumentar a minha quantidade de horas. Mas aí, de qualquer forma, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, a gente multiplica reto. 2x é igual a 3 vezes 10. X igual a 30 dividido por 2. X igual a 15 horas. Belezinha? Então é isso. Ano que vem a gente continua, faz esse último exercício ali e começa com a regra de 3 compostas. Que é basicamente a mesma coisa, só que com uma variável a mais, com uma grandeza a mais. Então, por exemplo, nessa questão aqui, ele fala o volume, provavelmente ele variaria o volume da piscina. E aí a gente teria que calcular o tempo em horas. Mas isso aí a gente vê semana que vem. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, é isso. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Então, Boa noite. boa noite. Boa noite. Boa noite.